Olá, o Sala de Audiência começa agora. Quem não se comunica, se trumbica. O bordão de um dos comunicadores mais populares da televisão brasileira, o Chacrinha, mantém-se atual. E mais do que isso, podemos dizer que hoje em dia não basta apenas se comunicar, é preciso cumprir bem essa tarefa. A regra vale para todo mundo. Entre os magistrados, o desafio é adequar a linguagem jurídica para que possa ser compreendida por todos que procuram a justiça. Para isso, atributos como clareza, concisão e simplicidade são cada vez mais importantes. No Sala de Audiência de hoje, vamos falar como essa preocupação dos juízes e desembargadores é traduzida em ações, o que tem sido feito para melhorar o entendimento entre quem faz cumprir e quem precisa da justiça. Quem está com a gente para nos dar muitas dicas sobre esse assunto é a jornalista Dade Squarizi, editora de opinião do Correio Brasiliense, colunista de vários jornais brasileiros, especialista em linguística e mestre em teoria da literatura, autora de vários livros de português. Com a gente também o desembargador Ney Widman Neto, diretor do Departamento de Informática da Júris, um magistrado antenado a todas essas questões. Sejam bem-vindos ao programa. Muito obrigado. Bom, Dade, você está em Porto Alegre a convite da Associação de Juízes do Rio Grande do Sul para um bate-papo sobre o recém-lançado Manual de Redação e Estilo para Mídias Convergentes. Transita entre jornal, internet, escreve livros sobre português, redação. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu último livro e como vê a comunicação entre as pessoas hoje. De que forma a velocidade da vida moderna influencia e até modifica o jeito de se comunicar? A rapidez do mundo de hoje, aliado ao excesso de informação que a gente tem e a facilidade do acesso à informação, obrigou a criação de outro paradigma. Então, nós temos que acompanhar o mundo moderno. Então, nossa linguagem não tem saída, nossa linguagem tem que ser ágil, objetiva e direta. É o que se exige hoje de quem escreve. Se eu tenho um blog, se eu tenho seguidores no Twitter, se eu escrevo, né, para jornal, para revista, para rádio, para TV, seja para que meio for, eu tenho que atender à realidade de hoje, que é a rapidez e a falta de tempo. Então, meu texto tem que ser claro, preciso, conciso e objetivo. Eu tenho que dar o meu recado no menor tempo possível. E hoje nós temos um novo leitor, é um leitor diferente do leitor do século XIX ou do século XX. É um leitor que tem um excesso de informação e ele não tem tempo para ler tudo, e ele quer ler. Então, eu tenho que escrever um texto de tal forma que atenda ao jeito dele de ler. Então, é um desafio para quem escreve de atender à expectativa, porque não há maior frustração para quem escreve do que não ser lido. Quem escreve quer ser lido, e para ser lido tem que atender à expectativa do leitor. E ser compreendido. E ser compreendido, claro. Dade, de que forma esse seu manual pode ser útil para juízes, advogados, promotores de justiça? A justiça, na sua opinião, ela precisa simplificar o seu linguajar? Hoje, ninguém escreve para um meio só. Então, não adianta um juiz dizer assim, eu estou escrevendo a minha sentença para ficar nos autos. Na verdade, ninguém mais escreve para um meio só. Esta sentença será... Os jornais, com certeza, reproduzirão a sentença. Locutores de rádio lerão parte dessa sentença. A sentença irá para a internet. A sentença pode ser traduzida para outras línguas. Nós temos o Google Translator, traduz para o inglês, francês, alemão, italiano, japonês. Então, qualquer pessoa tem que ter consciência de que o texto ganhou outros universos e tem que ter esta preocupação. Então, a linguagem jurídica, que foi muito erudita, sempre muita citação, muitos termos difíceis, é ótimo para quando estou no universo jurídico. Agora, quando eu sei que isso vai para jornal, vai para rádio, vai para internet, vai para tradução para diversas outras línguas, eu já tenho que ter mais cuidado.
eu tenho que ter assim, a preocupação de escrever um texto que consiga chegar o mais precisamente possível com o recado que eu quero dar. Senão, inclusive é uma crônica do Veríssimo que diz que quando Deus castigou os homens e criou 6.800 línguas com mais de 10.000 dialetos, ele, para castigo maior, criou os tradutores. Então, que o tradutor trai. Então, assim, de forma a facilitar, inclusive, para o tradutor. Desembargador Ney, já há uma preocupação dos magistrados em traduzir essa linguagem, escrever de forma mais simplificada uma sentença? Já essa preocupação, inclusive, já foi mencionado, inclusive nesse programa, o projeto Petição 10, Sentença 10, que foi lançado pela Júris, com apoio da OAB, do Tribunal de Justiça, onde se preconiza que tanto os advogados quanto os juízes desenvolvam os seus textos, né, as petições e as sentenças e acórdãos, em até 10 laudas, né, com um enfoque tanto na simplificação da linguagem como na diminuição do volume do texto, né? E nesse período já é possível perceber mudanças na postura dos magistrados, dos advogados, com relação a isso? Eu acho que é muito recente ainda a reflexão que nós estamos fazendo sobre essa mudança de paradigma. Havia, né, recapitulando, um comportamento mais antigo, anterior à informática, quando nós tínhamos que produzir nossos textos com máquina de escrever manual, depois passou a máquina de escrever elétrica, eletrônica, né? Então, aquele texto era mais artesanal e... Os mais jovens que estão nos assistindo podem ir no museu conferir tudo isso. Então, os nossos textos, eles eram artesanais e eram únicos, né? Nós fazíamos citações e poderíamos até usar o mesmo texto mais de uma vez, mas cada vez ele teria que ser datilografado. Então, havia uma concisão naquela época, né? Isso, nos anos 90, houve uma mudança de paradigma com os editores de texto, com a informática, onde se possibilitava sempre reproduzir o mesmo texto ou fazer um texto muito mais volumoso e repleto de citações, sem a necessidade do esforço físico. Escrever novamente, o famoso copia e cola. O recorta e cola. Mudou o paradigma a partir dos anos 90, então os advogados passaram a produzir petições dirigidas aos juízes com 100 laudas. Isso se tornou algo muito frequente. E os juízes e desembargadores também passaram a poder colocar nas suas decisões também um volume maior de laudas e também com acesso aos bancos de dados que a internet franqueia de decisões, né, de repertórios de decisões da jurisprudência, tanto advogados como juízes também pegam as informações nesses bancos de dados e lançam inúmeras, né, decisões repetitivas para justificar, para fundamentar a sua linha de pensamento, né? E o defeito disso, o problema é que às vezes os textos ficam excessivamente volumosos, o que torna a leitura fatigante e às vezes confusa, né? Às vezes o leitor não compreende bem o que a pessoa está querendo dizer, porque às vezes as citações são inadequadas. Às vezes, para justificar um ponto de vista, se coloca tantas citações que perdem a coerência. O leitor se perde no meio de tanto conteúdo. Se perde, né? A informática possibilitou isso a partir dos anos 90 e hoje nós chegamos a uma crise, né? Uma crise porque já está havendo um gasto excessivo de tempo com a leitura desses textos, de insumos, de papel, de impressão, né, de cartucho, de toner. Então há uma revolução agora que se busca uma mudança de novo do paradigma a partir da concisão. Essa campanha, inclusive, que já foi divulgada, da petição 10, sentença 10, tem até um logo, uma logomarca da campanha que se colocou no site do tribunal, da Júris, para download. E nós temos recebido petições de advogados que procuram usar esse novo paradigma e nós, juízes e desembargadores, alguns temos colocado nas nossas decisões também esse selo da campanha e tentado adequar. Só que é algo ainda um pouco recente, algo que tem mais ou menos um ano,
e ainda não sentimos de forma mais efetiva os resultados. Dade, você participa do encontro na Escola Superior da Magistratura da Juris, promovido pelo Departamento Cultural da Associação, falando sobre o livro e tudo mais. O doutor falou também sobre a questão que o texto longo acaba gerando muitas dúvidas. Quais são as principais dúvidas que chegam até você, através do seu blog também, que você utiliza bastante para tirar as dúvidas dos leitores? Eu diria assim que o principal problema, isso que o doutor Ney citou, é o da clareza. Então, acontece o que Mário Quintana dizia brincando. O autor pensa numa coisa, diz outra, o leitor entende outra, e a coisa propriamente dita desconfia que não foi dita. Então, nessa falação toda, né, então a pessoa se perde e a clareza se compromete. Então, a grande qualidade de quem escreve, a grande qualidade do estilo é a clareza. Agora, para eu ser clara, eu não posso me afogar em palavras, não posso me afogar em páginas, né? Então, eu tenho que ter ideias claras. E a ideia clara eu vou, assim, ver qual é a minha ideia central, aonde eu quero chegar e buscar os argumentos capazes de sustentar esta ideia. Então, este problema de ser claro, sendo conciso, é um grande exercício. Na verdade, é uma conquista e que exige muito treino. Ninguém escreve 140 caracteres sem ter escrito antes 5.000 caracteres, 3.000 caracteres, evolui, é um salto qualitativo chegar aos 140 caracteres. É o que o doutor Ney estava dizendo. Então, as petições têm 100 laudas. Então, chegar a 10 laudas é o salto qualitativo exigido pelo Twitter. Por exemplo, você vê os artistas plásticos, Picasso, ao longo da carreira dele, fez muitas guitarras, desenhou muitas guitarras. As primeiras guitarras eram guitarras. E chega ao final da carreira, é um traço, que ele diz que é guitarra. Agora, para chegar lá, foi uma evolução enorme, de décadas. Então, para eu chegar à redação, à petição 10, né, exige treino, exige mudança de mentalidade, exige convencimento. Então, isso aí, claro que não é de uma hora para outra, mas quando nós chegarmos lá, e vamos ter de chegar lá, porque não tem saída, o judiciário está afogado, né, em papéis, em laudos, em documentos, então eu tenho que mudar a mentalidade das pessoas. E é por aí, por essas campanhas mesmo que vêm sendo feitas, e nas escolas. As escolas têm que aderir, né, as faculdades têm que aderir, a OAB tem que aderir, para que forme pessoas que saibam que o recado não está na erudição, mas está na precisão do que eu peço e do que eu quero. Por outro lado, Dade, você mencionou a questão das escolas. Os senhores acreditam que hoje em dia o fato de se ler um pouco menos influencia também nessa dificuldade no escrever, no se comunicar, desembargador? Como é que é a sua percepção a respeito disso? Bem, eu sou professor de técnica de redação de sentença na Escola Superior da Magistratura, né? E essas questões que a Dade está colocando, nós trabalhamos com os nossos alunos, né, na Escola de Formação de Magistrados. E, inclusive, uma das etapas do concurso para ingresso na carreira de juiz, carreira da magistratura, é uma prova de sentença.